Vamos lá, meus amigos. Aqui nós vamos para a segunda aula. Essa é bem mais rápido, bem mais objetiva, porque ela faz um complemento daquilo que a gente já vem conversando desde a aula de abertura até a primeira aula de vocês. A unidade 2 ela vem complementar a unidade 1, né, falando aí da organização política e administrativa, né? Como a educação brasileira fisicamente ela é organizada, tá? Então, qual é o principal objetivo dessa unidade? Identificar na atual legislação educacional e no âmbito político e econômico impedimentos que impossibilitam o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro. É interessante porque quando eu passei uma atividade para vocês, na minha segunda aula, eu pedi para que vocês fizessem um estudo sobre o artigo 36, que fala sobre a estruturação do ensino médio. E uma das principais mudanças ocorridas na educação após a LDB 93-94, e principalmente, né, de 2007 para cá, que é a referência, é justamente essas mudanças no ensino médio, principalmente o ensino médio integral, né, que é uma das principais modificações, vamos colocar assim, que o ensino médio está aí sofrendo, né? Então, o ensino integral hoje é um dos maiores desafios que nós temos dentro da realidade educacional. E quando eu pedi para que vocês lessem o artigo 36, é para vocês compreender como é o ensino médio, fazendo uma pesquisa sobre essas mudanças ocorrentes que está acontecendo atualmente. E uma delas é a questão da integralização do ensino integral, né? E é um desafio porque se trata de uma nova cultura, de promover um ensino onde os alunos não estão acostumados a passar o dia na escola. Então, por aí a gente entende, né, e subentende que está os desafios atuais do ensino médio. Tá bom? Então, dentro dessa unidade 2, ela inicia falando aqui o direito da educação e o dever de educar. Quando a gente fala sobre essa ideia do direito à educação, né, e o dever de educar, só para que vocês tenham uma ideia, isso está relacionado ao título 3 da LDB, que vem trabalhar do artigo 4 até o artigo 7. Então, a unidade 2 está articulada dentro do artigo 4 até o artigo 7 da LDB, que fala exatamente sobre essa organização. Claro que vem pegar outras situações da LDB também. Então, ele fala aqui, que os direitos fundamentais são prerrogativas pertencentes às pessoas humanas, né? O principal direito, estamos falando de uma educação que atenda às necessidades das pessoas. Então, na proporção em que a sociedade avança, esses direitos se associam às políticas por meio de propostas que visam a busca pelo que é justo. Significa que, por mais que nós temos uma lei, nós temos que entender que essa lei ela é flexível, ao ponto em que devemos compreender quais são as necessidades da sociedade. Então, o ensino ele é flexível para que ele possa atender às necessidades humanas. Nós temos as leis que organizam a educação e o ensino, ela diz que o ensino é flexível. Que ao planejarmos algo para trabalhar com as pessoas, para trabalhar com os meus alunos, eu tenho que atender às necessidades humanas. Então, por isso que as políticas educacionais elas estão sempre em processo constante de discussões. Tá? Porque há uma necessidade, porque a humanidade evolui, né? Ela muda seus comportamentos, suas culturas, seus desejos e assim por diante. Então, o direito à educação é hoje reconhecido mundialmente, todavia, suas conquistas somente é válida se for promovida o acesso, a permanência e sua conclusão. Então, a educação ela só pode dizer que ela conseguiu o seu objetivo quando as pessoas têm acesso, quando as pessoas conseguem permanecer e quando elas conseguem concluir. Então, quais são as três principais etapas do processo educacional? As três principais etapas para dizer que a educação foi eficaz, para dizer que a educação foi eficiente, para dizer que aquela gestão está sendo de qualidade. A escola ela tem que promover o acesso, a permanência e a conclusão. O aluno tem que passar por essas três fases. Só assim eu posso dizer que a educação foi de qualidade. Entenderam aí?
Então sempre nós devemos entender que a educação ela passa por 3 princípios básicos: acesso, permanência e conclusão. E o aluno tem que conseguir cumprir os 3. E nós, enquanto educadores, representantes do poder público da família, temos que garantir isso, que nossas crianças e jovens e adolescentes tenham acesso, permanência e conclusão. Tá? Então, a divisão do sistema educacional brasileiro. Isso aqui é importante porque nos faz um resumo, né, sobre o que é a estrutura da educação hoje. Isso aqui é só para a gente poder concretizar, tá, aquilo que já falamos. Quais são os níveis da educação? Nós temos 2 níveis da educação: a básica e o ensino superior, como vocês já ouviram falar sobre isso. Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, fundamental e o ensino médio. Então lembrem desses nomes. Os níveis da educação. Temos 2, educação básica e superior. Quais são as etapas da educação básica? Fundamental, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aí ele vem aqui embaixo. Ó. Quais são as fases da educação básica, né? Vamos colocar assim. Educação infantil, ó, creche, para crianças de até 3 anos de idade. E a pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. O ensino fundamental, os anos iniciais são 5 anos, do 5º ao 6º ano. E os anos finais, do 1º ao 5º ano. E os anos finais são de 4 anos, que é do 6º ao 9º ano. Tá? E aí depois nós vamos ter o ensino médio. Curso de programa da educação superior. A educação superior ela tem, ó, cursos sequenciais, graduação, pós-graduação e de extensão. Cursos sequenciais, pessoal, é chamado de tipo uma segunda graduação que a pessoa tem que fazer. Ela vai dar continuidade a uma segunda formação, né? Cursos de formação continuada, assim por diante. Graduação, seja ela licenciatura, bacharel, tecnólogo. Pós-graduação, que pode ser lato sensu, estrito sensu. E cursos de extensão. São aqueles cursos que a gente promove para capacitar, para desenvolver técnicas e melhorias de ensino. E nós temos, pessoal, as modalidades de ensino. Quais são as modalidades de ensino? Educação de jovens e adultos, educação especial, profissional e tecnológica, educação do campo, educação indígena, quilombola e educação à distância. Então, isso aqui que vocês estão vendo é organizado pela própria LDB. Né? Então, se perguntarem para vocês quais são os níveis de educação, somos 2, educação básica e superior. Quais são as etapas da educação básica? Infantil, fundamental e médio. Quais são as fases da educação básica, por exemplo? Educação infantil, creche, pré-escola, fundamental, anos iniciais e finais. No ensino superior, quais são os cursos, né, os programas? Cursos sequenciais, graduação, pós-graduação e extensão. E quais são as modalidades de ensino? Aí nós temos educação EJA, educação especial, educação profissional e tecnologia, campo, indígena, quilombola e educação à distância. Então essa é a organização da educação brasileira. Nós estamos entendendo essa parte aí, como é que a educação brasileira ela se organiza, como é que ela é distribuída, como é que ela é alinhada. Tá certo? Aí nós vamos aqui agora. O comprometimento pela educação brasileira é distribuído pelo regime de colaboração pelos 3 níveis de governo. Vocês lembram que a educação ela é organizada em sistema de colaboração entre os entes federativos, que é o federal, o estadual, o municipal? Pois é. Aqui ele traz uma explicação simples do que seria esse regime de colaboração. O que é o regime de colaboração? O que faz? Determina a colaboração entre as 3 esferas, o federal, né, que é o federal, o estadual e o municipal. Que aí nós temos os entes federativos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E para que serve esse regime de colaboração? Aí ele fala, para superar a fragmentação das políticas educacionais, alinhar políticas e ações, como a formação dos professores, avaliação, elaboração de conteúdos educacionais, critérios de oferta de infraestrutura, garantir um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes. Significa, pessoal, que o que nós estamos estudando no Maranhão é a mesma coisa que estão estudando lá no Rio Grande do Sul. É a mesma coisa que estão estudando no Ceará. É a mesma coisa que estão estudando em Manaus ou em Mato Grosso. Mas nós temos que entender
que a forma como essas pessoas aprendem é diferente. Porque o que ensinam, o conteúdo que se deve ensinar é igual a todos. Mas como ensinar e como aprender, isso vai depender das diversidades culturais. Por isso que esse regime de colaboração ele deve funcionar dessa forma. Que todos os entes federativos trabalhem em colaboração para que o ensino tenha a mesma linguagem, o que deve ser ensinado no fundamental, o que deve ser ensinado no ensino médio é a mesma coisa, a mesma proposta de conteúdo. Mas como eu vou ensinar, aí eu já tenho a minha preocupação enquanto cultura local. Tá? Por isso que a BNCC ela é muito rígida nisso. Ela nos mostra o que deve ser ensinado da educação infantil e ensino médio. Tá? Independente de onde você mora. Agora, como vai ser passado isso? Como vai ser ensinado? As estratégias de ensino? Aí cabe a cada professor conforme sua realidade cultural. Tá? Mas nós estamos falando da mesma linguagem, dos mesmos conteúdos. O que muda é a forma de ensinar, mas o conteúdo é o mesmo. Por isso, trabalhar em sistema de regime de colaboração. Tá? Aqui embaixo tem assim, ó, autonomia do sistema de ensino e das instituições escolares. Primeiro, o que é essa autonomia do sistema de ensino? Aí nós temos, a LDB define que a Organização da Educação Nacional se dá em regime de colaboração entre os entes federativos. União, aí cabe à União coordenar a política nacional e exercer a função normativa, ela cria as leis e executa isso. Redistributiva e supletiva. Né? Redistributiva, a redistribuição financeira, por exemplo. Supletiva, os programas. Né? Então, a União tem essa responsabilidade. Já os estados, o município e o Distrito Federal e seus respectivos sistemas de ensino, cabe a liberdade de organizar. Então, é tipo assim, vem a LDB, vem a BNCC, tá aqui, como a educação deve ser trabalhada. E os estados, Distrito Federal e município, vão organizar para que isso realmente aconteça. Mas já vem tudo pronto. Aí cabe a nós organizar para isso ser executado. Então, para garantir igualdade e equidade educacional a todos os brasileiros, com a política educacional nacional e dar autonomia aos sistemas para que construam seus currículos e as escolas para que construam suas propostas pedagógicas que devem vir de encontro à necessidade, às possibilidades e aos interesses de seus estudantes. Então veja bem, a União, por meio da LDB, por meio do MEC, por meio do Conselho Nacional de Educação, né, você percebe que todos eles já estruturam uma base, que no caso hoje é chamado de BNCC. Perfeito. E isso é colocado para os estados, Distrito Federal e municípios. Perfeito. Agora nós vamos sentar e planejar para saber como tudo isso vai ser articulado com os nossos alunos. Entenderam? Então, o sistema é colaborativo. Nós planejamos por meio de uma matriz única, mas como nós vamos fazer para que isso chegue até o estudante, isso vai depender do planejamento que nós vamos executar. Então, a União delibera tudo, aplica, nós, do Estado e do município, organizamos para que esse conhecimento chegue até os estudantes. É tanto que eu falei para vocês que o Estado do Maranhão tem sua Constituição estadual e ele tem a sua diretriz educacional. Só que essa diretriz ela é fundamentada de acordo com a BNCC. Quando a BNCC foi criada, houve uma exigência que cada estado criasse uma diretriz. A diretriz, o que se ensina a respeito da geografia do Maranhão, da história do Maranhão, está lá na diretriz do estado. Que isso ali é uma exigência da BNCC. Então, a BNCC colocou o seguinte, que deve ser trabalhado a história e a geografia do estado. Agora, como vai ser trabalhado isso? Aí o estado cria uma diretriz para dizer quais são os principais conteúdos e como deve ser trabalhado esses conteúdos em sala de aula. Então, a União cria uma lei e normas e o Estado, os municípios se organizam para fazer com que essa educação aconteça. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, ó, nós temos simplesmente um resumo da organização, né, da educação. Ó. Coordenar as políticas nacionais exerce função normativa, cria normas. Tá? Então, a União ela exerce função normativa. Ela cria leis. Redistributiva significa distribuir as verbas de forma equitativa. Então, de forma proporcional, não é de forma igual. Tenha cuidado com isso, tá? Quando ela fala, ó,
A distribuição da verba de forma equitativa, pessoal, significa que a União não vai distribuir de forma igual os recursos aos estados e os municípios, vamos colocar assim. Ela vai distribuir com forma equitativa, conforme o número de matrícula de alunos. Então significa que tem municípios que tem, por exemplo, 80 mil alunos matriculados, tem município que tem 100 mil alunos matriculados. Então significa que esse município que tem 100 mil alunos matriculados vai receber mais dinheiro do que esse outro que só tem 80 mil. Estamos falando da redistribuição de recursos, tá? Para as escolas. Então isso faz parte também da organização. E a União também faz o trabalho supletiva. O que é isso? Complementa, né? Principalmente a questão de municípios, por exemplo, eu dei o exemplo do carro quando quebra. Aí não tem recurso. Aí o município faz um pedido supletivo, né? Manda para a União pedindo mais verba para poder ajudar a consertar esses veículos que estão precisando. Então, na educação, devendo prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, isso que eu estou lendo para vocês é exatamente a função da União. Ela tem a função normativa, redistributiva e supletiva e também deve dar assistência técnica e financeira aos outros entes federativos, tá? Então por isso aqui, ó, União dá assistência ao Estado, Distrito Federal e municípios, beleza? A União em relação à assistência técnica e financeira, ó, ela dá assistência aos estados, Distrito Federal, municípios e também, é claro, ao ensino superior. Em relação aos municípios, educação infantil e fundamental, federal e estadual, o ensino fundamental e o ensino médio. Só lembrando que os estados e o Distrito Federal, eles também podem ofertar o ensino fundamental em colaboração com os municípios. Mas hoje, é claro, fica a critério dos municípios, né? No caso nem é critério, fica como obrigação dos municípios ofertar o ensino fundamental. Mas lembrando que se um dia vocês escutarem se o Estado pode oferecer ensino fundamental, pode, não tem problema nenhum, tá? A lei garante isso. Então, sabe-se que as responsabilidades imprescindíveis não se sucumbem às obrigações fundamentais. Esses compromissos não são exclusivos do Estado, mas de toda a população que é consciente das condições da sociedade em que vive. Então, isso é o desenho da educação, é como ela é organizada, né, em relação ao sistema de colaboração, aos entes federativos, né, às hierarquias educacionais. Mas lembrando que a principal hierarquia é que tudo isso é para atender a sociedade. E a sociedade só consegue cobrar quando ela tem esse entendimento. Quando ela sabe dos deveres, das obrigações da organização da educação brasileira como um todo. Tá? Então, a estrutura do sistema educacional brasileiro. Aí vem aqui, ó, o sistema educacional do Brasil encontra-se organizado em partes distintas, sendo cada um responsável pela organização, elaboração, funcionamento e execução de políticas educacionais que almejem o avanço científico e cultural. Tá? Então, você tem aquela organização, educação básica, superior, a básica, infantil, fundamental e médio. E o ensino infantil, nós temos a creche e a pré-escola. Creche de 1 a 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos. Né? Fundamental até 5 anos, educação infantil até 5 anos e o fundamental a partir dos 6 anos de idade. Tá? Então é importante lembrar que a educação brasileira ela é organizada dessa forma aqui. Ela é articulada dessa forma. Tá certo? Então, aqui nós temos o quadro comparativo, né, da questão de níveis, modalidades, duração e sistema administrativo. Pessoal, decorem isso, por favor. Olha só, educação infantil, creche pré-escola, creche de 0 a 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos. Meu filho tem 2 anos de idade, já quero matricular ele numa escola para ele estudar. Olha, o seu filho ele só entra na escola, no caso, a partir dos 3 anos de idade. Muitos, no caso, conforme a LDB, ele é para iniciar os estudos a partir dos 4 anos de idade. Aí tem pais que querem adiantar seus filhos, não tem como. Do 0 aos 3 anos de idade, ele entra numa creche. Creche não é obrigatório, tá? Aquilo não contabiliza para os anos de estudo. Ele vai ficar ali apenas como um processo de adaptação para quando ele completar os seus 4 anos, eles entrarem realmente na pré-escola, que nós chamamos de nível 2 e nível 3, né, na educação infantil.
O nível 1, que é aquele que ele entra com 3 anos de idade, ali ele ainda está também se preparando. Aí a duração, 5 anos. Tá? Sistema que gerencia a educação infantil, o município. Tá? E o ensino fundamental, ó, os anos iniciais, de 6 a 10 anos. Os anos finais, de 11 a 14 anos. Duração, 9 anos. Quem pode gerenciar o ensino fundamental? Os municípios e os estados. Hoje, é claro, os municípios é que gerencia tudo, mas os estados também têm condição de ofertar no ensino fundamental. Tá? Só para lembrar. Ensino médio, de 15 a 17 anos. Duração de 3 anos e são os estados que tomam de conta disso daí. O governo federal, a União, no caso, pode ofertar ensino médio? Pode, no caso dos institutos federais. O IFMA, né? Que oferece um ensino federativo, no caso, o ensino federal, mas também que pode ser médio. E aí são integralizados com o ensino técnico. E o ensino superior, a partir dos 18 anos de idade, tem duração de 4 anos em diante. Tem cursos de 4 anos, tem cursos de 5 anos e tem cursos de 6 anos. Tá? Por exemplo, licenciaturas, 4 anos. Direito, engenharias, 5 anos. Medicina, 6 anos. Quem pode ofertar ensino superior, pessoal? Estado e União. Tá? Eles podem ofertar o ensino superior. O Estado e a União pode ofertar. Tem um ponto interessante na LDB, depois vocês podem até pesquisar. Professor, os municípios, eles podem ofertar ensino superior? Pode, com um detalhe. A partir do momento que o município conseguir atingir todas as suas obrigações, que ele já conseguiu ofertar tudo, tem educação de qualidade em todos os bairros, educação infantil, ele não tem mais, tipo assim, ele já investiu em tudo que tinha para ser investido, ele tem dinheiro sobrando. Então, a partir do momento que ele já conseguiu atender toda a sua demanda, ele tem dinheiro sobrando, tem recurso sobrando, tem tempo sobrando, ele tem condição de ofertar ensino superior. Vocês não vão ver isso, porque quando o município oferta um ensino superior, ele também vai bancar. Né? Você consegue ver essas ofertas pelo município, mas para a região sul do país. Tá? É raro para a nossa realidade, porque nós não temos, infelizmente, uma educação completa ainda, né? Com toda a sua realidade atendida. Tá bom? Mas é importante lembrar desse quadro aqui incrível, porque a partir daqui tem muitas dúvidas, né? Que pessoas, a partir de quantos anos? A partir de quantos anos o ensino é obrigatório? Dos 4 até os 17 anos de idade. É ensino obrigatório. Tá bom? Vamos lá. Gestão democrática, já falamos bastante disso, é uma proposta e é uma obrigatoriedade para o ensino público, né? Adotarmos essa gestão atual. E o que significa a gestão democrática? A função da escola é formar cidadãos críticos, participativos e autônomos. Esse ambiente de contínua transformação deve ter clareza quanto aos aspectos da ação coletiva de uma gestão escolar democrática, com relevância para os aspectos políticos, pedagógicos, administrativos e das relações interpessoais. Então, dentro de um processo de gestão democrática, é uma gestão chamada de gestão compartilhada. Diretores, professores, supervisores, alunos, pais, comunidade, todos integrados para discutir, né, a forma como a escola deve trabalhar, como a escola vai se planejar. Então, o projeto político-pedagógico ele é pensado por todos que compõem aquela escola e aonde aquela escola está localizada em relação à comunidade. Então, a gestão democrática é referenciada tanto na Constituição Federal, tá? Que é lá no artigo 206 da Constituição Federal, você pode até ler depois. O artigo 206 da Constituição Federal ele vem dizer como a gestão democrática ela deve ser articulada, tá? E também na LDB, tá? Na LDB, no artigo 2 e no artigo 14. No artigo 2, lá no inciso 8, ele vem falar sobre a gestão democrática. E o artigo 14 da LDB ele fala especificamente da gestão democrática, o que é e como ela deve funcionar. Que é exatamente essa questão que eu estou colocando. Uma gestão compartilhada, com todos que pertencem à escola. Tá? Aqui no livro tem até um quadro bem legal, que é um demonstrativo de como a gestão democrática ela deve funcionar. Você pode até ler depois com mais calma. Tá? E ó, gestão democrática se consolida pela participação de toda a comunidade escolar,
onde todos os envolvidos analisam sua realidade e juntos buscam soluções que venham sanar tais problemas, né, tais problemáticas que acontecem dentro da escola ou fora dela. O gestor nesse processo assume e compartilha as obrigações de transparência e democracia para que de fato todos exerçam o poder de voz. Todos quem? Os profissionais da escola, professores, alunos, pais e comunidade, todos possam participar da construção do projeto da escola. Então, pessoal, essa unidade 2, ela foi apenas para entendermos, né, como a escola é organizada, como ela deve ser organizada, quebrarmos aquele paradigma, né, de como é a educação, de responsabilidade de quem, quantos anos meu filho tem que entrar na escola. Então, é mais ou menos para a gente poder compreender isso daí, tá? Então, estamos caminhando para o final e agora vamos para a terceira aula.